Olá, hoje vamos falar sobre cidadania, mais especificamente sobre o conceito de cidadania plena, que foi desenvolvida pelo sociólogo britânico Thomas Humphrey Marshall, que viveu entre 1893 a 1981. Segundo tal sociólogo, existiriam três tipos de direitos: os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Os direitos civis tratariam da igualdade de todos os cidadãos diante da lei, bem como da liberdade de cada um dos cidadãos, dos indivíduos. Ele tem, então, como essência a noção da liberdade individual, aquela que sugere que cada um de nós tem o direito de liberdade de expressão, de ir, de vir, de manifestar-se, direito à propriedade, as garantias que o Estado não vai violar os seus direitos de privacidade, o direito de inviolabilidade do lar, de conhecer um processo assim que for acusado de algo, de responder o processo em liberdade, de ser julgado por um juízo imparcial, de inclusive ser considerado inocente até que se prove o contrário e o ônus da prova recai sobre o acusador. Todos esses direitos compõem aquilo que nós chamamos, e ele nomeou e convencionou-se em ciência política de chamar de direitos civis. Bom, segundo Thomas Marshall, esses direitos civis seriam típicos do século XVIII. Bom, os direitos políticos seriam os direitos de participação política, inicialmente pelo direito de votar e ser votado, de se associar-se politicamente, de organizar partidos políticos. Considera-se também como direito político a própria existência de um congresso, de um parlamento representativo do povo, que seja um poder autônomo ao poder executivo. Todos esses direitos, que compõem a nossa liberdade política de expressão, de organização e de manifestação pelo voto. Esses direitos políticos foram conquistados por meio de lutas operárias no decorrer do século XIX, e, segundo Marshall, eles caracterizariam o século XIX. Os direitos sociais teriam como marca o século XX. Antes exatamente de falar do conceito, é bom também lembrar que foi esse sociólogo, o Thomas Marshall, que consolidou o conceito de direito social. Os direitos sociais, eles são posteriores à conquista dos direitos políticos. São aqueles direitos que nos garantem a participação nas riquezas produzidas coletivamente, socialmente. Eles nascem inicialmente como direito trabalhista, como regulamentação do trabalho da criança, do trabalho da mulher, regulamentação da jornada, e se estabelece uma gama de direitos trabalhistas, que inicialmente são conquistas sindicais, mas posteriormente, a partir do momento que o proletariado ou o movimento operário conquista o direito de voto, que foi anterior, ele também, pela participação política de seus representantes nos níveis do parlamento e também do poder executivo, esses direitos sociais vão sendo implantados gradativamente no decorrer do século XX. Bom, a primeira coisa a comentar é que não podemos pensar numa linearidade dos direitos. Os direitos civis são do século XVIII, os direitos políticos do século XIX, os direitos sociais do século XX. Não dá para pensar com uma linearidade, mesmo porque esses direitos podem existir independente uns dos outros. Então, nós tivemos historicamente o Estado liberal, na qual se conquista os direitos civis, mas não se vive os direitos, mas não se concede ou não se permite o direito democrático de voto e participação. Assim como nós temos a própria democracia grega, se formos pensar como forma democrática, uma forma histórica que viveu uma democracia, mas que não conheceu, por exemplo, direitos civis. A ideia de uma limitação do poder do Estado. Bom, assim também podemos ter direitos políticos sem exatamente termos ali considerados direitos civis. E podemos ter direitos sociais sem ter nem direito político e nem direito civil. Pode estabelecer-se ditaduras onde se concede direitos sociais e restringe direitos políticos e direitos de cidadania, os direitos civis. Bom,
Isso é importante frisar porque a gente não pode, nós não podemos pegar uma linearidade, né, pensar isso linear, mesmo porque nos Estados Unidos direitos civis de negros, por exemplo, vai ser conquistado no decorrer da década de 60 do século passado, né, 1960 e poucos. No Brasil, a história desses direitos também não seguem a essa linearidade e estão sempre, inclusive, em processo de avanços e recuos. Então, não podemos pensar isso em linearidade, né? E mesmo em estanques, né? Aconteceu toda a luta por direitos civis no século XVIII. Não. Hoje, por exemplo, quando o movimento LGBTQIA+, reivindica igualdade perante a lei, direitos civis, são os direitos civis que eles estão reivindicando, né? Assim como quando pedimos ou exigimos aí recentemente, né, conquistamos que o preso não condenado participasse das eleições, foi um direito político que foi conquistado por esse grupo que até então não estava exercendo esse direito. E o direito social igualmente, né, porque são direitos que podem, inclusive, aumentar, não há limites para pensarmos o que seria o direito social, o que ponto encerraríamos o direito social. Então são direitos também dinâmicos, a sociedade é dinâmica e estão, obviamente, em constante, principalmente, né, na nossa experiência brasileira, nós podemos observar aqui uma oscilação muito grande de conquistas e perdas de direitos no decorrer de nossa história. Mas não é exatamente o que vamos falar aqui hoje, né? A questão do Brasil nós podemos falar num outro momento. O importante é salientarmos aqui que há mesmo uma relação entre esses direitos. E é muito importante pensarmos que a relação está no seguinte fato. Quando se conquista o direito civil, ele se transforma, ele estabelece de início a igualdade de todos perante a lei. Bom, a primeira questão é que trabalhadores, operários, depois mulheres e negros questionaram. Olha, se todos são iguais perante a lei, por que esse grupo vota e nós não votamos? No caso dos operários durante o século XIX, por que a burguesia vota? Porque nós, classe trabalhadora, não votamos, masculina, né? E o movimento operário parte para a conquista do direito político, através de greves, mobilizações. As mulheres também, posteriormente, vão dizer, olha, somos iguais perante a lei, mas por que homens votam e nós não? Assim, negros na sequência, o movimento negro na sequência. Então, esses direitos, né, ao se estabelecer a igualdade de todos, abre um ponto para que todos os grupos reivindiquem a condição de igualdade. Bom, então, o direito civil ele foi importante para a conquista do direito político. A existência do direito civil ele é importante, porque o grupo que reivindica o direito de participar, reivindica a partir de um direito pré-existente. E, obviamente, que esse grupo, à medida que participa politicamente e conquista seus direitos políticos e efetiva os seus direitos políticos, participando das eleições, indicando candidatos e elegendo seus candidatos, esse grupo interfere também na ordem legal. Então, esse grupo, ele ao conquistar o direito político e eleger os seus representantes para participar das decisões do Estado nos diversos níveis, ele acaba também por conquistar os direitos subsequentes, no caso, os direitos sociais. Então, os direitos sociais são uma grande conquista da classe trabalhadora. Assim também são conquistas da classe trabalhadora dos mais pobres, dos negros, das mulheres, o direito ao voto, o direito de participação política, porque o direito de participação política vai garantir os demais direitos. Então é isso, essa é a história dos direitos. Direitos não caíram do céu, direitos não foram dádivas de ninguém, direitos são conquistas sociais. Mantenhamos as coisas como estão e os direitos são nossos. Um grande abraço.